Paz do Senhor a todos. Vamos estar fazendo menção à palavra de Deus mais uma vez. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. 2 Crônicas 7, 14. E o 15 diz assim: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Amém? A palavra de Deus aqui fala a respeito da comunhão do homem para com Deus, né? Que é uma seriedade que nós temos que viver. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo que consome. Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Às vezes nós queremos somente as coisas boas, né? Ou vem a nós e esquecemos de buscar realmente de coração puro, verdadeiramente a vontade de Deus, independente do que Ele pode nos dar, né? E aqui começa a dizer, e se o meu povo, é uma condição, né? Que Deus está dando uma resposta a Salomão, e ela é condicional. A bênção para a minha vida, para a sua vida, para a igreja de Cristo Jesus, ela é condicional. Para aquele que crê nas bênçãos de Cristo, ela é condicional. O que é ser condicional? Existem certos termos a serem cumpridos, né? Certos deveres. E algumas coisas que Deus quer de nós é o quê? Primeira coisa, humildade, né? Se o meu povo que é chamado pelo meu nome, a minha versão é um pouco diferente, se humilhar, ou seja, humildade. E eu vou estar aqui falando sobre humilhação em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Tá? Uma receita para sermos abençoados. Para que a nossa oração chegue ao trono de Deus, para que chegue aos ouvidos de Deus, precisa haver humildade. Nós precisamos descer do achismo, né? Das posições que nós temos, que às vezes achamos que somos grandes coisas, por alcançar certos méritos, certos pódios. Mas isso tudo é permissão de Deus. Se Deus não permitir, não cai uma folha da árvore, não cai uma gota do céu, sem a permissão de Deus. E em Tiago, capítulo 4, verso 10, diz também: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, o segredo para que você tenha sucesso na presença de Deus, através do poder de Deus, é se humilhar diante dEle. E essa humilhação, Ele vai exaltar a mim e a você. Amém? Segundo ponto, né? Qual que é? Orar. Se humilhar, vírgula, e orar e buscar a minha face. Primeiro ponto, oração. O crente precisa de ter oração. O crente precisa de oração por quê? Porque a oração faz o crente ter intimidade. A oração faz a nossa fé ser revigorada.
A oração faz a cada um de nós caminhar cada vez mais pela força e o poder da comunhão em Cristo Jesus. Tiago 4, verso 8. Vou ler aqui. Estava aqui agora, só um... Tiago 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai-vos as vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Parte A do versículo, chegai-vos a vós, e Ele chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Em entrar na presença de Deus. Através da oração. Ou seja, através da comunicação com Deus, de um diálogo com Deus diariamente. A oração, ela é o quê? É uma comunhão entre Deus e o homem. A oração é uma conversa, é um diálogo entre Deus e o homem. E não existe diálogo melhor do que você dialogar com Deus, com o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador. O Rei de todo o universo, o Deus da salvação, o Deus da bênção para nossas vidas, né? E buscar a face de Deus é o quê? É continuar em oração. Porque às vezes nós pensamos que se acordarmos cedo, fazemos ali um período de 2, 3 minutos de oração é o suficiente, não. A oração é primordial na nossa vida. Quando você acorda, faz uma oração de agradecimento a Deus. Mas que não venha parar ali, cessar ali aquela intimidade, aquela comunhão entre Deus e o homem. Mas que durante o dia, que nós possamos estar buscando a face de Deus. O que é buscar? É você ir ao encontro. É você estar insistindo naquilo. Ou seja, é você ter o desejo e o prazer de estar na presença de Deus a todo momento. O salmista, Salmo 42, vai dizer assim. Vou abrir aqui. Salmo 42, verso 1, diz assim. Como o servo suspira pelo ribeiro das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Amém? Ou seja, a água é uma necessidade, aqui escrita pelo salmista, de um animal, de um cervo. A ciência diz que o cervo ele consegue sentir o cheiro da água. Muito longe, a distâncias longas. E através daquele cheiro ele vai ao encontro da água. E cada vez que ele vai andando mais forte, vai ficando o cheiro. E mais desejo ele vai tendo porque ele tem uma sede, ele tem uma necessidade. E ela precisa ser saciada. Nós, ser humano, temos uma necessidade de ter comunhão com Deus. Nós temos uma necessidade de estar em contato com Deus. O ser humano que não tem contato com Deus, o ser humano que não consegue alcançar a presença de Deus, ele é um ser humano sem paz, ele é sem alegria. Ele é um ser humano sem prazer. As suas conquistas, os seus méritos, não é suficiente para preencher o vazio que existe dentro do seu ser. Por quê? Porque esse vazio é preenchido pela presença de Deus. Então, assim como esse animal, o cervo, ele sente o cheiro e vai ao encontro, nós precisamos de sentir o desejo e cada dia mais ir ao encontro de Deus. Isso não é só uma vez por dia, é diariamente, é a todo minuto, a todo segundo que for possível. O ser humano tem que estar em contato com Deus. Humilha, ora e busca a face de Deus. Quando você humilha, quando você ora, quando você busca realmente a face de Deus,
algo automático acontece, o arrependimento. Quando assim eu faço, quando assim você faz, o Espírito Santo de Deus vai no profundo do nosso entendimento, do nosso coração. E lá ele vai arrancar as coisas velhas. De que forma? Vai trazer à tona. O salmista ele vai dizer assim, Senhor, me faz lembrar, me traz a lembrança, alguma falha que eu tive, para que eu possa me arrepender, para que eu possa buscar o arrependimento, o conserto com Deus. Por quê? Porque nós temos a necessidade de sentir a presença de Deus. E a falta de arrependimento, ou o não arrependimento, ele não nos permite a ter um encontro verdadeiro com Deus. A realmente ver a face e sentir a face de Deus na nossa vida. Mas fazendo assim, humilhando, orando e buscando a Deus, nós somos levados ao arrependimento. E quando nós somos levados ao arrependimento, o Senhor traz a resposta. O que ele vai dizer aqui? Então está falando de Deus, ouvirei do céu, lá de cima do seu trono, ele vai ouvir a minha tua oração, a minha a sua súplica, a minha e a sua necessidade. E ele diz assim, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, o arrependimento traz o perdão. E sararei a sua terra. Sararei os teus projetos. Sararei a tua vida, física, carnal, emocional, espiritual, seja ela qual for. Deus é o Deus de restauração. Deus é um Deus de comunhão. E através da comunhão ele restaura a minha e a sua vida. Deus não fez o homem para viver caído, lamentando, resmungando, choramingando, triste, apático, não. Deus fez o homem para ser imagem e semelhança de Deus, viver em paz, em alegria, em harmonia, em santidade e feliz, sendo o sal da terra e a luz desse mundo, ou seja, sendo o exemplo deste mundo. Depois de ver tudo isso, Deus diz assim, agora os meus olhos, que outrora, por causa do pecado, das falhas, das sujeiras, dentro do nosso eu, do nosso interior. Os olhos de Deus estavam fechados, tampados. Agora Deus diz assim, agora os meus olhos serão abertos. Ou seja, Deus, a partir do momento que você chega ao arrependimento, Deus vai olhar para a sua situação, para a sua vida, as suas necessidades. E os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Você é templo do Espírito Santo de Deus. A oração que é feita aqui, do teu interior. O Espírito Santo de Deus leva ela até o céu. E ela chega aos ouvidos de Deus. E Deus, pela oferta pura, pelo sacrifício vivo, ele manda a resposta para mim e para a tua vida. Amém? Nós, como nação, e principalmente como servos do Deus vivo, povo, geração eleita de Cristo Jesus, devemos estar cada dia mais buscando melhoras na nossa vida espiritual. O meu contato com Deus, o seu contato com Deus, a minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus, ela tem que estar intacta. Se não está, meu irmão, faça uma aliança com Deus. E se está, permaneça firme e constante em Cristo Jesus. Jesus é a única saída para a nossa vida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.